esta noite, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para cá. Vou pedir para vocês colocar de pé só mais um pouquinho, em reverência à palavra de Deus, o momento que Deus vai usar a vida do servo dele, em nome de Jesus. Você vai se colocar de pé, estenda as tuas mãos para cá, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor amado Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, eu apresento a vida do presbítero Vinícius, Senhor. Eu creio que a mensagem já está no coração dele. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo glorioso para tratar conosco nesta noite. Fala conosco, meu Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que o Senhor deseja falar com a gente, Pai, neste dia, Pai. Traz as revelações poderosas da Tua palavra, Senhor, sobre a vida do Teu Filho, para ser transmitido para a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Enquanto Ele está aqui, Pai, Senhor, sendo usado pelo Senhor, guarda a casa dele, guarda a família dele, o filho, a esposa, toda a família, Pai, livrando de todo mal, que os Teus anjos estejam acampados ao redor da família dele e ao redor da vida do Teu filho também, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma a direção, Pai, de tudo neste momento. Vai adiante do Teu filho, vai adiante do Teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Você pode, para sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo vai ser o de número 12. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós exaltamos ao Senhor Jesus por mais um dia de vida, pela graça que Ele nos dá de estarmos em sua casa para podermos adorar e fazermos mil santos louvor. Louvar a Deus, pela vida do pastor André, vida da pastora Neia. Deus abençoe. Eu já disse aqui algumas vezes aos irmãos que na semana eu evito pregar. Eu estou pregando agora só dia de sexta, porque dia de quarta Tainá tem aula, então eu deixei ela na aula e geralmente eu fico com o Otto, né? Pai e filho destruindo a casa. Só que nessa noite a titia me ajudou, a titia ficou com o Otto, porque se o Otto estivesse aqui, irmão, ele estava no Pentecoste no meio da igreja, né? O Otto tá andando para todo lado, falando papapá, mamã. Mas é uma benção. Mas em breve a gente vai vir junto com a irmã Tainá, o irmão Otto, para poder continuar com os irmãos. Aos irmãos também quero trazer a paz do meu pastor Edivaldo Francisco, congrega na Assembleia de Deus do Brasil Ministério de Madureira. Os irmãos recebem a paz do meu pastor? Amém! 2 Crônicas 7, versículo 12 em diante, assim diz o texto. E o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Você pode se assentar. Eu gosto de elogiar essas coisas. Eu não sei se é percepção minha, mas o som dos irmãos melhorou bastante. Eu não sei se é percepção minha, mas eu percebi, viu? Deus abençoe vocês e continue prosperando. Meus irmãos, eu gosto muito de usar agora o exemplo da paternidade, porque eu sou um pai recém-formado. Todo pai, quando ele tem um filho ou uma filha, você costuma, no caminho da educação, a dar-lhes recompensas quando eles se comportam bem, e disciplina quando eles se comportam mal. É muito contraditório eu, como pai, beneficiar o meu filho quando ele pratica algo errado. Se assim o faço, eu estou dizendo para o meu filho: continue fazendo o que é errado, que eu vou lhe abençoar. Só que quando eu faço da maneira correta, que é abençoando quando ele faz o certo e disciplinando quando ele faz o errado, ele cria logo de cara o entendimento de que o errado traz consequências duras e aquilo que ele faz de certo traz bênçãos.
Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Deus ensina para nós também esse princípio e essa verdade. Que verdade é essa, Vinícius? Se comportar bem, eu vou derramar bênção sobre vocês. Mas se tiver uma má conduta, eu também vou permitir que colham as suas consequências. É a lei da semeadura. Você vai colher aquilo que você plantar. Não tem como eu colher laranja se eu plantei macieira. É uma ordem, é uma verdade. E Deus é justo em tudo aquilo que Ele faz. Cá entre nós, o capítulo 7 de 2 Crônicas é para mim o que nós chamamos de um acordo do céu. Quando a gente vai fazer um acordo, em todo o acordo tem a parte de cumprimento de ambas as partes daquele acordo. Você cumpre isso e isso, e eu te entrego aquilo e aquilo. É assim o que Deus vai fazer nesse texto. Quando você olha o versículo de número 14, você vê Deus dizendo: olha, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir, perdoar e sarar a terra. Então, Deus está ensinando para nós que se nós quisermos ser abençoados, temos que cumprir alguns princípios para podermos receber bênçãos dos céus. Mas para tal, eu preciso explicar o contexto desse texto ao coração dos irmãos, para chegarmos no versículo 14, na parte final, dando ensejo à conclusão da mensagem. Os irmãos sabem que esse momento e essa fala do versículo 14 de Deus é direcionada ao coração do irmão Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel, o segundo a reinar em Jerusalém. Esse Salomão foi um homem de uma sabedoria notável. Se os irmãos abrirem as vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32 a 34, a Bíblia nos diz que esse Salomão escreveu cerca de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Tinha uma sabedoria enciclopédica de praticamente todos os assuntos. De tudo que você perguntava para Salomão, ele tinha conhecimento e ele sabia. E Vinícius, no que se dá a sabedoria desse Salomão, os irmãos vão se lembrar muito bem que assim que assume o trono, há uma preocupação no coração de Salomão, e a preocupação é como reger aquele povo. É nesse momento que ele sobe a Gibeão. Em Gibeão, ele vai oferecer holocaustos ao Senhor, e o Senhor lhe aparece em visão e diz: Salomão, me pede o que tu quiseres, que eu vou lhe conceder. Esse pedido, ou essa ordem, ou essa liberação que Deus dá para Salomão, é algo que revela o seu caráter, porque Salomão podia pedir poder, podia pedir fama, podia pedir dinheiro, podia pedir qualquer outra coisa, mas Salomão olha e diz: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa guiar este povo. O desejo de Salomão não era algo que lhe auto-beneficiasse, mas era algo que beneficiasse a nação de Israel. Há muitos que, com a liberdade dessa que Deus deu, ele ia dizer: Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero fama, eu quero ser conhecido. Só que Salomão, o que ele queria não era para ele, o que ele queria era para o povo. Cá entre nós, a primeira verdade que eu quero liberar para o seu coração: quando nós aceitamos esse Cristo, esse Deus Todo-Poderoso, esse Jesus que salva e liberta de todo o pecado, a primeira coisa que temos que aprender é a ser servo. Evangelho não é ser servido, evangelho é aprendermos a servir. Que haja entre nós homens e mulheres com o coração de Salomão, que na oportunidade de se auto-beneficiar, consiga pensar no outro e ser bênção na vida de alguém. É esse o irmão Salomão. Salomão, ele vai reinar, ele vai organizar o reinado, ele vai limpar os usurpadores de trono, ele vai fazer uma organização. E a Bíblia nos diz que no 4º ano do reinado de Salomão, ele vai tomar uma decisão. E a decisão que ele toma é a decisão do tempo de começar a construir um templo e uma casa para o Senhor nosso Deus. Haja vista que os irmãos conhecem muito bem que isso era o desejo do coração de seu pai Davi. 1 Crônicas capítulo 28, versículo 3 a 6. Davi expressava esse desejo, e o desejo era
de construir uma casa para o Senhor. O povo já estava estabelecido na terra da promessa. O povo agora saiu das tendas e cada qual tinha uma casa física construída e estruturada. Só que não havia um templo de adoração e dedicação ao Senhor. Haja vista que esse desejo impera no coração de Davi. Davi era tão desejoso a isso que os irmãos conhecem bem a história. Ele diz: eu não posso reinar sem a arca da aliança. E ele mesmo vai buscar a arca, que é o maior símbolo da presença do Senhor no Velho Testamentário. Só que ele tem a vontade e o desejo também de construir um templo para poder colocar essa arca que simboliza a presença de Deus. Só que a Bíblia diz que o Senhor lhe dá uma ordem. A ordem é: Davi, você não vai construir o templo. Há muito sangue em suas mãos. Não é tempo de executar essa construção. Mas faz o seguinte, Davi, prepara o terreno, prepara o material, vai começando a organizar e coloca essa semente no coração de Salomão, porque Salomão, teu filho, vai ser quem vai executar esta grande obra. Salomão assume o reinado, começa a reinar, e agora no 4º ano do seu reinado, ele toma essa decisão, e a decisão é: agora é tempo de executar o projeto que Deus colocou no coração do meu pai. Deixa eu liberar uma verdade para o teu coração. Veio gente antes da gente, veio pessoas antes de nós, que não tiveram a oportunidade de construir, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou decretando um tempo de execução de projetos sobre a tua vida. Teu pai não conseguiu, tua mãe não conseguiu, teu avô não conseguiu, mas Deus te trouxe aqui para dizer: você vai conseguir. Eu estou determinando um tempo de execução de projetos sobre a sua vida. Eu não sei se você tem fé para receber essa palavra, mas Deus está dizendo ao coração de alguém nessa noite: chegou o tempo de tirar do papel e se materializar os projetos que eu te dei. Salomão agora vai dar início à construção desse templo. O templo que nós chamamos de Templo de Salomão. A construção desse templo durou cerca de 7 anos. Foram 7 anos construindo esta construção que era considerada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era tão bela, era tão bonita que o ouro que nela havia reluzia a quilômetros de distância, apenas para a dimensão de visão dos irmãos. Se vocês abrirem as vossas Bíblias, em 1 Crônicas capítulo 22, versículo de número 14, a dimensão da riqueza que havia nesse templo. A Bíblia vai nos dizer que foi utilizado cerca de 100 mil talentos de ouro. 100 mil talentos de ouro é equivalente a 3 mil toneladas de ouro. A Bíblia nos diz que foi utilizado 1 milhão de talentos de prata, que é equivalente a 34 mil toneladas de prata. Pedras preciosas e madeiras finas. Não dava para se contar o tanto que foi usado. Esta construção era bela, era exuberante, era estupenda, era algo muito lindo, era algo muito belo, porque Salomão não queria construir qualquer coisa para Deus. Para Deus a gente tem que entregar o melhor que a gente tem. Salomão, tendo a riqueza que possuía, vai entregar tudo de bom e de melhor para construir esse templo, essa bela construção arquitetônica. Só que a construção, ela agora está finalizada ao passo de 7 anos, e agora chega o período que nós chamamos de inauguração. Do capítulo 5 de 2 Crônicas em diante, nós vamos se deparar com a festa de inauguração desse templo. Essa festa vai durar aproximadamente 14 dias. São 14 dias do povo celebrando, são 14 dias do povo adorando, e são 14 dias do povo engrandecendo ao Senhor. E a primeira atitude dessa festa é o que, Vinícius? É trazer a arca da aliança para dentro do templo. O templo estava bonito, tinha 3 mil toneladas de ouro, tinha mais de 30 mil toneladas de prata, tinha pedras preciosas, madeiras finas, estava muito belo, mas estava faltando alguma coisa. O mais precioso do templo não era o ouro, não era a prata, não eram as pedras preciosas. O que era, Vinícius? O mais precioso do templo, o mais precioso do templo era a
presença de Deus. É por isso que o marco da inauguração desse templo é a entrada da Arca da Aliança. Não adianta estar bonito e não ter arca. Não adianta cantar bem e não ter presença. Não adianta pregar bem e não ter presença. Não adianta falar bem e não ter presença. Está cheio de gente aí que tem uma boa aparência, uma linda e bela eloquência, mas não tem presença de Deus. Mas nessa noite, Deus está levantando aqui neste lugar pessoas cheias da presença do Eterno. Esse dia foi um dia tão belo que eles vão começar a sacrificar ao Senhor. No versículo de número 6 do capítulo 5, a Bíblia vai nos dizer que os sacrifícios daquele dia eram sacrifícios que não se davam para contar. A adoração daquele dia era uma adoração intensa. O louvor daquele dia era um louvor intenso. A entrega naquele dia era uma entrega intensa. Eles não mediram o que iam entregar. Eles não estavam de olho no relógio. Eles só queriam se lançar na presença de Deus. Eles só queriam entregar o melhor que eles tinham. A Bíblia diz que a entrega deles foi tão intensa que no versículo 13 do capítulo 5 a Bíblia nos diz que todos os sacerdotes vão começar a tocar uniformemente. E quando eles vão tocar, Deus dos altos céus se agrada da entrega que está tendo aqui embaixo, a ponto da nuvem de glória do Senhor descer no ambiente, ao ponto que ninguém naquele ambiente conseguiu ficar de pé, porque aonde a presença de Deus está, não há espaço para o meu eu aparecer, só há espaço para Ele. É como João Batista disse: o que importa para mim é que Ele cresça e que eu diminua. Oh, glória a Jesus. Eu não sei se você tem mão para levantar e boca para poder dar glória, mas Deus está levantando uma geração intensa aqui nessa noite, e vai se lançar e vai se entregar sem medida, vai entregar o melhor que tem. E quando você entrega o melhor que você trouxe para Deus nesse culto, a presença dele toma esse lugar. O que importa aqui é Ele crescer além de nós. Ele mandará sobre candala maraçã. A glória de Deus tomou o lugar. Chegamos ao capítulo 6. No capítulo de número 6, do versículo de número 1 ao versículo de número 42. São 42 versículos de uma oração em que Salomão vai fazer a Deus. Do versículo 1 ao versículo 11, Salomão se posiciona em agradecer a Deus pela oportunidade de ter construído aquele templo. Ele louva a Deus pela oportunidade de fazer aquela construção, pela graça que Deus deu a ele de construir aquela obra. Só que do versículo 12 em diante, Salomão começa a descrever algumas petições especiais para Deus. Por que, Vinícius, isso? Que petições eram essas? Ele tinha um desejo no coração. Lembra que eu disse a vocês? A sabedoria que ele pediu para Deus não era algo para benefício próprio, era algo que ele queria para poder beneficiar o povo. No versículo 12 em diante, ele começa a orar a Deus. E ele começa a descrever uma série de cenários. Deus, se a fome chegar, se a seca chegar, se a dificuldade chegar, se a enfermidade bater, se a porta fechar, se isso, aquilo acontecer, Deus, ouve a oração do povo que dobrar os joelhos aqui para orar. Quer ver? Prova disso é o versículo de número 21 do capítulo 6. Olha o que ele diz, versículo 21, capítulo 6 de 2 Crônicas. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. O desejo de Salomão era que aquele templo, que aquela bela construção, que aquele belo lugar abrigasse a presença de Deus e fosse um local e um lugar de resposta de oração.
o lugar onde o povo ia para guerrear pelas suas causas, e Deus dos céus respondia com misericórdia e graça. Ele ora a Deus, e agora vai aguardar, pastor André, por uma resposta. Lembra que eu disse, são 14 dias de festas, inúmeros sacrifícios, adoração e louvor ao ponto da glória descer no ambiente de culto. E tudo que você imagina, quando você faz uma oração num culto como esse, Deus vai usar um profeta para falar comigo aqui agora. Um culto glorioso desse, irmão. Glória descendo, sacrifício que não se podia contar, arca entrando dentro do templo, inauguração, o que você pensa? Deus vai usar um profeta. Já já vem o irmão Joãozinho, a irmã Maria do Coque, e vai falar comigo. Ela vai apontar o dedo e vai dizer: assim te diz o Senhor. É o que a gente conjectura na cabeça. Só que, tu acha que Deus falou com Salomão no culto? Não, irmão. E onde Deus foi responder Salomão, Vinícius? Em casa. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente quer ditar a forma com que Deus vai falar com a gente. A gente imagina que Deus pode falar conosco somente dentro dessas 4 paredes e não abrimos o nosso coração para ter a sensibilidade do Espírito Santo e entender que Ele pode falar comigo andando na rua, lavando louça, dirigindo o carro, trabalhando. Sabe o que Deus está dizendo para o coração de alguém? Você está limitando a minha forma de trabalhar. Quer me ouvir somente aqui quando eu quero falar com você em todo e qualquer lugar. Não limite o agir de Deus sobre a tua vida. Esteja sempre com o coração sensível para ouvir o direcionamento do Espírito Santo ao teu coração. Assim diz o Senhor, a alma de alguém nesse culto. Possa ser que eu não use o profeta para falar contigo aqui, mas fique tranquilo que eu estou preparado a falar contigo na madrugada. Eu estou preparado a falar contigo no teu trabalho. Eu estou preparado a falar contigo no transporte público. Eu estou preparado a falar contigo com você dirigindo. Eu estou preparado a falar contigo com você trabalhando. Abra o coração para ouvir o que o Espírito diz à tua alma. Aleluia. 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 O mais lindo de quando Deus responde, pastora Neia, é o que está descrito na parte B do versículo de número 12 do capítulo 7. O que é, Vinícius, tão lindo na resposta de Deus? É quando o texto diz: ouvi tua oração. Ai, tu entende o poder disso? Tu entende a dimensão disso? De Deus falar, ouvi a tua... Tu entende isso? Para tu falar com o presidente da tua empresa é uma luta. Para tu falar com o teu chefe é uma luta. Para tu falar com o prefeito da cidade é difícil. Com o presidente da república é mais difícil ainda. Mas com o Criador do universo que manda em todo mundo, é só colocar os joelhos no chão, abrir o coração que Ele está ouvindo. Eu não sei se isso acalenta a tua alma. Eu não sei se isso acalma o teu coração. Eu não sei se isso refrigera a tua alma. Mas eu tenho algo para dizer. Deus está ouvindo tua oração. Ei, darabaceia, ramandarabaxúria, narabaceia. Deus ouve. E quando Deus ouve, Deus começa a responder a oração de Salomão. A resposta de Deus no verso de número 14 é: se o meu povo. A resposta de Deus no final culmina em uma terra sarada. Só que antes Deus coloca as prerrogativas para poder sarar a terra. A primeira prerrogativa é: se o meu povo. É utilizado aqui um pronome possessivo, o pronome meu, que dá a ideia de posse e de propriedade.
Se é um povo que é meu, carrega as minhas características. Tudo aquilo que é meu, carrega a minha marca. Otinho, meu filho, você vai olhar para ele e vai ver algumas coisas do pai dele. Primeiro, é gordinho e bochechudo. Puxou o pai. Tudo aquilo que é meu carrega a minha essência e a minha marca. Cá entre nós, Deus não está falando com qualquer um, Deus está falando com o seu povo. E o povo de Deus carrega algumas características. Não dá para permear por todas, mas eu permeio por algumas. A primeira característica daqueles que são povo de Deus é a obediência. Quer ver exemplo disso? É Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Não tem como eu querer ter a minha terra sarada se primeiro eu não me comporto como povo de Deus, tendo uma vida de obediência. Não obstante a isso, aqueles que são povo de Deus e seu povo de verdade caminham em vida de santidade. A santidade é o atributo dos atributos de Deus. Todas as vezes que você vê os serafins aparecendo na Bíblia, Isaías 6 e Apocalipse 4, eles aparecem louvando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Tudo que emana de Deus é santo. E se nós somos povo seu, Deus requer de nós santidade. Prova na Bíblia, Vinícius, com o maior prazer. Levíticos 19, versículo de número 2. Diga a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levíticos 20, versículo 26. E ser-me-ei santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei vós dos povos para serdes meus. 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. Eu finalizo com Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como ser povo de Deus e não andar em santidade. Não tem como querer terra sarada e ser povo de Deus se eu não aprender a amar. Livro de João, capítulo 13, versículo 35, fala de Cristo Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Como é que tu se considera discípulo de Cristo Jesus? Como é que você se considera povo de Deus se tu está de cara feia para esse irmão ou para essa irmã? Eu não vou com a cara dele, não vou com a cara dela. Se você não consegue amar ela e ele que você está vendo, como podes tu amar a Deus a quem nunca viu? O povo de Deus é marcado por amor. Só que o texto continua e diz: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Humildade é a essência de todo aquele que quer crescer. 1 Pedro 5, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Mateus 23, versículo de número 12. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Sabe o que Deus está dizendo? No ambiente da fé não há espaço para egoísmo, não há espaço para orgulho, não há espaço para soberba, não há espaço para o meu nariz empinar e para eu querer ser melhor do que alguém. Dentro desse espaço eu tenho que me sentir como servo a servir aos meus irmãos, não me considerar melhor do que ninguém. É o que Paulo escreve à igreja de Filipos, capítulo de número 2, versículo de número 3. Nada façais por vanglória, considerai os outros superiores a si mesmo. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu me humilho, eu estou reconhecendo que sou dependente somente de Deus. Arranco o meu ego e o meu orgulho e me torno totalmente dependente do seu favor.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Há uma frase que diz que a oração é o oxigênio da alma. A oração é o que faz a nossa alma respirar e ter vida. Paulo, quando escreve a primeira carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: orai sem cessar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa de poucos amigos, pastor André. Eu não sou de ficar conversando no WhatsApp, não sou de ficar de trelelê com ninguém. Meu negócio é, tá com algum BO, me liga, a gente vai resolver. Quando você precisar, nós estamos juntos. Mas eu não sou de ter conversa com muita pessoa. Mas tem alguns camaradas que são chegados, irmão. Que quando a gente senta para conversar, a hora passa, quando você vê de madrugada e você nem sentiu. Por quê? Aquele diálogo que você tem com aquela pessoa, aquela sintonia, é uma sintonia tão boa, que a hora passa, o assunto bate, as coisas fluem. Agora imagina você ter uma pessoa, um ser, que você pode falar com ele a qualquer hora, em qualquer momento. Não existe limitação para ele de horário, de local, de data. Porque às vezes a gente quer se reunir com os amigos e não dá, irmão. Eu mesmo tenho um grupo de amigos da faculdade que nós carregamos até hoje. E onde a gente se vê? No chá revelação do sexo do bebê e no aniversário das crianças e nos casamentos. Se não tiver uma festa dessa por ano, a gente não se vê. Mas Deus não está limitado à agenda. Deus não está limitado a horário. Ele é o melhor amigo que está sempre à disposição para a gente conversar. E deixa eu dizer um negócio a respeito de oração para você. Oração não é monólogo. Vinícius, o que é um monólogo? É quando uma pessoa só fala. Porque tem gente que é assim, só ele fala e Deus dizendo, mas não vai respirar para eu te responder, só você fala. Oração é diálogo, irmão. É você falando e Deus respondendo. Vinícius, mas como Deus me responde? Enquanto você fala, você abre essa Bíblia Santa e a resposta de Deus começa a emanar dessas páginas ao teu coração. Enquanto você dobra os joelhos para orar, é nesse momento que de repente a língua embola, o Espírito Santo te toma, e de repente a alma que estava aflita começa a ganhar refrigério do Espírito. Aleluia. O povo que leva o nome de Deus tem que aprender a andar em humildade, tem que aprender a orar. Não obstante a isso, o texto continua e diz: e buscar a minha face. Tu já passou na rua e de repente você viu alguém que tem uma fisionomia que você conhece. E de repente você começa a acelerar o passo e dizer: eu preciso confirmar o rosto daquela pessoa para ver se é quem eu conheço. Porque se for, vou lá dar um abraço agora, pegar na mão, cumprimentar e falar com ele, falar com ela. Já viu isso? De repente tu acelera o passo, muda de calçada, eita, e corre para lá, para abraçar. O que é isso, Vinícius? Você acelerou o passo, seu coração acelerou, despertou o desejo de conhecer o rosto daquela pessoa para confirmar quem ela era e depois ir para próximo dela abraçar. Sabe o que Deus está dizendo? Em termos de buscar a face, o povo tem que ter desejo de me ver. Nenhum de nós ainda vimos a face do Senhor. Se víssemos aqui não estaríamos. Mas eu anseio pelo dia que eu vou ver o seu rosto resplandecente como o sol. Eu anseio pelo dia que eu vou ver o seu brilho, como nosso irmão João disse em Apocalipse 4, que é semelhante ao jaspe e a sardônica. O meu coração anda desejoso em ver a face do Senhor. O povo que quer ter a terra sarada e ser um povo abençoado tem que ser um povo que tem sede de conhecer e de ver a Deus. É como o salmista disse no Salmo de número 42, verso
verso de número 2. A minha alma tem sede de Deus. Deus está levantando uma igreja sedenta pela sua presença. Deus está levantando uma igreja sedenta pela sua face. E haja nessa noite um despertar no teu coração, um desejo de sentir o Espírito, de ouvir Deus falar, de buscar a face, de sentir a sua glória. Ele mandou canore, manda labara séria, mandore baixúria. Eis uma igreja que vai começar a vir para o culto com um coração desejoso. Eis um povo que não vai vir somente para marcar presença, mas vai vir para dizer: eu quero sentir Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero adorar a Deus. O texto continua e diz: e se converter dos seus maus caminhos. Até porque, irmão, eu utilizei um exemplo aos irmãos de paternidade. Um pai não pode presentear o seu filho pelo erro que ele cometeu, mas sim pelos acertos que ele teve. Correção a gente disciplina, corrige com amor e com carinho, mas nos acertos a gente também beneficia com benevolência. Quando Deus está dizendo a nós de se converter dos seus maus caminhos, converter é conversão, é mudança de rota, mudança de destino, mudança de caminho. O caminho que ele está falando que eu preciso mudar é do caminho mau. É como se você estivesse indo numa estrada errada e de repente o GPS dissesse, recalculando rota, e invertesse todo o caminho que você foi. Porque o caminho que você estava indo era um caminho mal. O contrário do caminho mal é um caminho bom. Sabe o que Deus está dizendo? Quem quer ser abençoado tem que largar tudo aquilo que não condiz com a minha vontade. Isso se chama de verdadeira conversão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Efésios capítulo 4, versículo 22, versículo 23, versículo 24, Paulo ele vai nos dizer para nós se despojarmos do velho homem e se revestirmos de um novo homem. Evangelho é mudança, é transformação. Lembra de quando Cristo e João Batista aparece? João Batista aparece preparando um caminho, Mateus 3, e a pregação é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus vem e a mensagem de Jesus é a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra arrependimento no grego é metanoia. Metanoia significa mudança de mentalidade. O meu pensamento é mau, mas a partir do ponto que eu encontro com Cristo, minha mente é transformada por essa palavra e eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Quer ser abençoado por Deus? Permita-se ser transformado por esse evangelho. Você pode até vir do jeito que está, com a vida toda errada, com a vida toda bagunçada, com a vida toda destruída, mas dentro dessa casa, tua vida tem que ser transformada e lapidada pela verdade de Cristo Jesus. Que evangelho é esse? Que te recebe tudo torto e te deixa torto. Isso é tudo menos evangelho. Evangelho de verdade te recebe torto, te recebe sujo, mas te endireita, te limpa, te lava, te cura, te sara, te transforma. Deus trouxe alguém aqui para dizer: quer ter a vida transformada? Permita-se ser tratado pela verdade. Depois que o povo que leva o nome de Deus se humilha, ora, busca a sua face e se converte nos seus maus caminhos, Deus começa a responder e a resposta é: eu vou ouvir a oração de vocês. Só que a primeira coisa que Deus diz que vai fazer após ouvir a oração não é abrir a porta, não é curar, não é dar o carro, não é dar a casa. A primeira coisa que o texto nos diz é: perdoarei os seus pecados. Tu se lembra de 4 amigos levando um paralítico para um culto em que Jesus estava pregando? O culto estava tão cheio que não deu para entrar pela porta, não tinha janela para poder passar.
e eles vão subir até o terraço da casa, destelhar a casa, vão descer esse amigo até Jesus. Todos que estão no culto estão dizendo, agora Jesus vai olhar e vai dizer, levanta e anda. Aí Jesus olha para ele e diz, perdoados são os teus, porque é melhor ele entrar aleijado no céu do que andando e caminhando para o inferno. Sabe o que Deus está dizendo? Antes de mudar o externo da tua vida, eu vou tratar primeiro com a tua alma. Do que adianta eu lhe liberar bênção, sendo que tua alma está caminhando para a perdição? Do que adianta eu lhe abrir a porta, sendo que tua alma está perecendo, destinando-se ao inferno? Deus está dizendo, eu vou tratar primeiro com as mágoas que estão aí dentro, com as raspinhas que estão escondidas. Eu não sei se isso alegra a tua alma, mas é uma verdade que eu preciso lhe dizer. Eu não enxergo e não tenho um olho de raio-x para ver o que se passa no teu coração, mas o Espírito Santo que sonda a tua alma e conhece o teu coração, me manda dizer a ti, ao teu coração e à tua alma, eu preciso tratar com algumas coisas que estão ocultas aí dentro, eu preciso tratar com algumas mágoas e coisas que estão escondidas. Não adianta colocar para debaixo do tapete. Com Deus não funciona assim. Com Deus tem que trazer para a luz, para a verdade, para ser tratado, para ser limpo, para ser curado. Assim te diz o Senhor, vou tratar com tua alma, vou tratar com teu espírito, vou tratar com essa ferida, vou tratar com teu interior. Depois que o interior é tratado, a alma é tratada, o espírito é tratado, o texto conclui no versículo de número 14 dizendo, e sararei a sua terra. Fale forte, sararei a sua terra. A terra era o meio de prosperidade daquele povo. O povo vivia majoritariamente da agricultura, plantar e colher. Era a maior profissão daquela época, a agricultura, e não somente dela, até hoje. Nós vivemos num país que é regido pela agricultura. A agricultura rege boa parte da estrutura financeira do nosso país. Se a terra está doente, significa que o povo está perecendo. Mas se a terra está sarada, significa que o povo está prosperando. Eu não sou de falar de bênçãos materiais, mas é o que o texto está me dizendo. Além de tratar com a tua alma, com o teu espírito, e você aprender a se comportar do jeito que eu quero que você se comporte, depois que você estiver da forma que eu quero, te prepare, porque eu trarei bênção sobre a terra que você está. A terra podia estar seca e não germinando e não te entregando nada, mas só pelo teu posicionamento de andar conforme a minha vontade, vou fazer essa terra ser curada. Quem olha de longe diz, a terra é seca, não presta para nada, mas Deus diz, fica tranquilo, que se ela é seca eu faço ela ser úmida, se ela é salgada eu faço ela tirar o sal, se ela está seca eu faço ela ter água. Eu vou fazer essa terra prosperar, essa terra germinar. Levante a tua mão lá no terceiro andar para receber essa palavra. Primeiro tua alma vai ser tratada, mas depois do tratamento te prepare para prosperar, porque a terra vai ser curada. Assim te diz o Senhor. Te coloco sobre os seus pés para a gente terminar. Feche os seus olhos, porque eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu oro a Deus nesse momento pela tua igreja que recebe nesse instante a tua palavra. Senhor, a palavra falou sobre posicionamento de quem é filho teu. A Bíblia nos diz, a tua palavra nos disse, ó Senhor, para se humilharmos diante da tua potente mão, para orarmos ao Senhor, termos sede de buscar a tua presença e converter a rota que está errada e o caminho mau, porque o Senhor é misericordioso e tem graça para abençoar, para perdoar pecados. Além de perdoar, também irá sarar e fazer-nos ter prosperidade com a terra curada. Senhor, nessa noite eu oro para essa igreja ter força, eu oro para esse meu irmão e essa minha irmã ter força de se posicionar concernente o teu querer e concernente a tua vontade, que haja posicionamento ante ao direcionamento que o Senhor nos deu aqui nessa noite, e eu tendo plena convicção
nós temos certeza que aqueles que com o coração aberto receberam essa palavra nessa noite e convicção vão praticá-la, eu tenho convicção e certeza que eles irão viver um extraordinário de Deus na sua vida. Oh, glória ao Senhor.